Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, juntos mais uma vez para estudarmos matemática, para cumprirmos aqui a nossa missão de levarmos matemática para todos vocês, certo? Eu continuo agradecendo a todo mundo que se inscreveu no canal, continuo pedindo a vocês para compartilhar esse vídeo, para que as pessoas possam assistir também essa aula. E não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar para todo mundo assistir essas aulas. E é um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para podermos explicar matemática para vocês, ok? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre porcentagem, ok? Um assunto importantíssimo em Prova Brasil, em Enem, em vestibular, em provas que vocês vão fazer de seleção para trabalhar em qualquer empresa. Um conteúdo que cai muito em qualquer prova de matemática. Tanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental e nas faculdades também, quando vocês veem ali as noções básicas de matemática, né? Então, porcentagem é um assunto muito procurado pelas bancas de avaliações para que os alunos possam demonstrar o seu conhecimento em porcentagem. Por quê? Porque é um conteúdo muito prático, é um conteúdo usado na nossa vida prática. Então, nós vamos tentar mostrar aqui hoje um método bem prático para que você possa tranquilamente resolver qualquer porcentagem. A gente sabe que a fórmula da porcentagem é uma formulazinha que muita gente acaba esquecendo, né? Então a porcentagem, ela é o principal vezes a taxa dividido por 100. Mas muita gente, pessoal, não aprende a fórmula matemática. Muita gente precisa de artifícios para aprender a fórmula matemática e acabam esquecendo. O que é que eu devo fazer na hora que eu vou calcular uma porcentagem, né? Então a fórmula diz que você vai pegar o principal, aquele número que é o maior número da questão, multiplicar pela taxa, que é o número que vem com o sinalzinho de porcentagem, e dividir por 100. Mas o que eu quero ensinar para vocês hoje aqui é um método mais prático, é um método para que você possa resolver suas porcentagens com tranquilidade. Então nós vamos analisar essas duas questõezinhas e vamos tentar encontrar os resultados que estão sendo colocados aqui. Na primeira questão, nós temos aqui um orçamento, o orçamento de João. João ganha R$ 3.570 por mês, é o salário dele. E ele fez o seu orçamento aqui, ó, baseado nessa tabela. Ele gasta com alimentação 25%, ele gasta com poupança 10%, com transporte 15%, outros 15% e habitação 35%. Se você somar, ó, 35 mais 25, 60, com 30, 90, com 10, 100%. Então está aqui o 100% do salário de João, subdividido nessa tabela. Então nós vamos calcular, pessoal, quanto vale cada um dessas porcentagens aqui, ó. Se João ganha 3.570, quanto é que ele gasta com alimentação? 25%. Quanto é que ele gasta com a poupança? Ou melhor, quanto é que ele investe na poupança, né? Quanto é que ele gasta com transporte, com habitação e assim vai. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes vocês não vão precisar usar essa fórmula que está aqui. Basta vocês terem a ideia do que é a porcentagem para que a gente chegue até o resultado. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma porcentagem com os meus alunos, o que é que eu digo para eles? Pessoal, vamos pensar sempre da seguinte forma. O 3.570 equivale a 100%. Ok? Que é o salário total dele, é o que ele ganha. Então vamos imaginar aqui o 10%. Porque o que é o 10%? É esse mesmo número, só que cortando uma casa, né? Então se eu corto uma casa desse número, cortando aqui a última casa, ele fica 357, ó. Ok? 3.570 é o 100%. O 10% sempre é o mesmo número, tirando uma casa. Então você não altera o número, os numerais, né? O zero aqui deixou de existir, então fica 357. Como a gente vai usar o 5%, pessoal, ó, porque tem 5% aqui, então o 5% é a metade desse número. A metade de 357, nós vamos encontrar 178,50. Ok? A metade de 10%. A metade de 10% é 5%. Se eu fosse precisar de outros números menores, eu ainda poderia pegar o 1%, ó. 1%. O 1% é o mesmo número de cima, andando a vírgula duas casas, então ia ficar 35,70. Ok, ó? Então, quando a gente vai fazer a porcentagem, o 10% e o 1% é fundamental.
Por quê? Porque o 10% é o mesmo número, você tirando uma casa, ou seja, o zero, e o 1% é o mesmo número de novo, só que essa vírgula anda duas casas para a esquerda, né? Então fica 35,70. Você sabendo essas duas porcentagens aqui, ó, praticamente você resolve qualquer questão, beleza? Agora, aí o 5% eu coloquei logo, porque a gente vai precisar dele aqui, ó. Tá vendo? Que tem 5% aqui na tabela. Então pronto. E aí fica fácil, pessoal, para você resolver qualquer porcentagem. Então agora, se eu quero a alimentação representa quanto? 25%. Aí eu vou fazer o quê, ó? Vou pegar o 10% mais 10%. Porque o 25% eu posso dividir ele em 10% mais 10% mais 5%. Então eu posso separar esse número em 10, 10 e 5%, ok? O 25% aqui que eu estou achando. Então eu vou pegar 357 mais 357 mais os 5%, que é 178,50. Ó, tá aqui o 25% que eu preciso, ó. 10% mais 10% mais 5%. Então está aqui o 25%. Quando você somar isso aqui, 7 e 7, 14, com 8 é 22, vão 2 para cá. 7 e 5, 12, 19. Vem 1 para cá. 3, 6, 7 e 1, 8. R$ 892,50 é o que ele gasta com alimentação, certo? Observe que muita gente tem dificuldade em fazer cálculos de multiplicação. Então você faz uma adição simples, você encontra o resultado. Resolvida a questão. Então a alimentação, do salário dele, ele gasta R$ 892,50. O 10% eu já tenho aqui, ó. Então não precisa mais eu calcular, já vou botar ele aqui direto, ó. R$ 357. O 15%, pessoal, é o 10% que eu já tenho, mais esse 5% que está aqui, ó. Então é 357 mais 178,50. 0, 5, 8 e 7, 15, vem 1 para cá. 5 e 7, 12 e 1, 13. Vem 1 para cá, 535,50. Ó, beleza? 5, 15 foi 1, 6 e 7, 13 foi 1, 535,50. É o que ele gasta com o transporte. Com os outros também, ó, 535,50. Então você já vai tendo os resultados todos aqui, ó. E agora o 35%. O 35% é a mesma coisa que esse, que eu já tenho, mais 10%, ó. 35% é o 25% que eu já tenho, então eu já tenho 892, né? Já tenho aqui 892,50 mais 10%, que eu sei que é 357. Ó. Então 0, 5. Aqui deu 9, a vírgula eu vou passar. Aqui vai dar 14. Vem 1 para cá, 9 e 3, 12. Ó, 1.249,50. Então, 1.249,50. 1.249,50 é quanto ele gasta com a habitação, ok? 892, que é o quê? O 25%. Mais 10%, que aí forma o 35%. Então, aí você encontra 892 mais 357. Somando, deu 5, deu 9, 14 foi 1, 8 e 3, 11 e 1, 12. 1.249,50. Então, observe que quando você destaca essas porcentagens, ó, depois é só você juntá-las. E se você não é muito bom em multiplicação, você pode fazer cálculos de soma, ok? Então, para achar essas porcentagens, eu fiz isso aqui, ó. Beleza pura. Então, resolvida a primeira tabela. Quando você fizer todo o cálculo aqui, vai dar o salário dele, R$ 3.570, ok? Então, estão aí os resultados da tabela do orçamento de João. Aqui, pessoal, nós temos uma tabela sobre a inscrição no curso de Direito e no curso de Medicina, né? 500 alunos fizeram a inscrição para o curso de Direito e foram aprovados 60. Na Medicina, 500 foram inscritos e 64 foram aprovados. Nós queremos saber a taxa dos aprovados. Então, vamos usar a mesma metodologia. Vamos começar aqui com o Direito, né? O pessoal que fez Direito. Então, Direito, ó, quem fez Direito foram 500. Esses 500 são justamente os 100% que fizeram Direito. Agora, se eu quero 10%, ó, vamos escrever o 10%.
e depois vamos escrever o 1%, ok? Porque é o mesmo número cortando uma casa para esse e duas casas para esse. Então aqui serão 50 e aqui serão 5. Então 10% de 500 é o mesmo número cortando um zero. E o 1% de 500 é o mesmo número cortando 2 zeros. Então fica assim, ó. Se eu quero saber quantos alunos foram aprovados 60 alunos. Então observe, 60 alunos é maior do que esse, ó, que foram 50, né? O caso 10 é maior do que 10%. Então, só que é 60 e aqui é 50. Então a diferença é de 10 alunos. 10 alunos, se eu sei que 1% equivale a 5 alunos, então para equivaler a 10 alunos, que é a diferença entre esses dois, são 2%. Ou seja, nesse caso, os alunos aprovados foram 60 alunos, que equivale a 12%. Porque é 10%, 50, mais, ó, 1% é 5, 2% são 10. Então, ó, 50 mais 10, 60, ok? Então, equivale a 12%. Eu peguei 10% e somei mais 1%, mais 1%. 10%, 50. 1%, 5, 55. Mais 1%, que é 5%. Mais 1%, que são 5 alunos, melhor dizendo. Então, 50 mais 5, mais 5. 50 mais 5, 55, mais 5, 60. Então, quem fez direito foram 12% aprovados, né? Então, esse aqui são 12% aprovados. Agora, vamos para a medicina. O pessoal que fez a medicina, galera, vamos descobrir agora, ok? Então, na medicina fizeram 800, que são justamente quem? Os 100%. Aí vamos descobrir o 10% e o 1%, certo? Então, ó, 10% é o mesmo número cortando uma casa e 1% é o mesmo número tirando duas casas, então 8. Observe que foram 64 que foram aprovados. 64. 64 é menor do que o 10%, ó. Por quê? Porque o 10% são 80 alunos. Então foi menos de 10% aprovados. Então vamos ver, 64 equivale a quanto? Ok? Ó, você pode pegar aqui o 1% e multiplicar por 8. Ó. 8 vezes 8, 64. Então o total de aprovados em medicina foi justamente 8%. Como ele é menor do que 10%, você não pode colocar 10%, 11%, 12%. Você vai colocar um número abaixo. Então, se 1% vale 8 alunos, 1% vale 8 alunos, porque é 1% de 800. Então, 1%, 8 alunos. 8 vezes 8, 64. Então, equivale a 8%. Então, os alunos que fizeram medicina, 8% apenas foram os aprovados nesse concurso aí de Direito e de Medicina. Ok, pessoal? Estão aí uma forma bem prática. Ache o 10%, ache o 1%, ok? Ó, por quê? Porque o 10% é o mesmo número sem uma casa, o 1% é o mesmo número sem duas casas. Se o número não terminar em zero, você anda a vírgula, como foi o caso que a gente fez aqui nesse. Ó. Achou o 10%, achou o 1%, analise agora a questão. É 33%? Então multiplique o que for 10% por 3, vai dar 30, e multiplique o que for 1% por 3. Como foi o caso aqui, ó, era menor do que 10%, eu achei quem era o 1% e multipliquei por 8. Então se é 1% vezes 8, 8%. Acabou. Então, pessoal, continuando aí, o que a gente já estava fazendo, eu fiz uma questão para a gente encontrar as porcentagens do orçamento de João. Fiz a segunda questão para encontrarmos a taxa daqueles que foram aprovados no concurso de medicina e também no vestibular de medicina e também de direito. E agora vou fazer uma questão para a gente achar o principal. Essa questão do principal é um pouco diferente, por quê? Porque quando você tem o principal, você consegue determinar quem é o 10% e quem é o 1%. Quando você não tem o principal, você tem que mudar um pouco a estratégia, mas também não é difícil. O que é que nós vamos fazer? Sempre que a questão pedir o principal, nós vamos acrescentar 2 zeros no número que representa a porcentagem e dividir pela taxa. Essa é a questão. Então, nesse caso, olha, vamos imaginar aí, coloque aqui no lugar o seu nome, viu? Por isso que eu coloquei aqui, ó, não coloquei o nome da pessoa para você pensar no seu nome. Você venceu 37 partidas de qualquer competição que você fez
que equivale a 72% do total de jogos. Qual é o total de partidas que você disputou? Como eu vou achar um número que é maior do que 36, então eu estou achando o principal. 36 é o que eu ganhei, mas tem as que eu perdi. Então, juntando as que eu ganhei com as que eu perdi, vai me dar o total de jogos. Esse é o 100%, esse é o principal. Então, lembre que a fórmula é assim, ó. A porcentagem é o principal vezes a taxa dividido por 100. Então, nós vamos achar o número principal da questão. Quem é o principal número, né, dessa questão? Então, como ele é um número maior do que o número que eu tenho aqui, ele é chamado de principal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre assim. Toda vez que for para achar o principal, ó, toda vez que for para achar o principal, você vai fazer o seguinte. Pegue o número, acrescente 2 zeros e divida por 72. Pronto. Para você não ter que estar usando as fórmulas e você se atrapalha todo, então o que é que você faz? Pegue o número principal, pegue o número que representa o que você fez, que é a sua porcentagem, acrescente 2 zeros e divida pela taxa, no caso 72. Eu acrescento 2 zeros porque é justamente os zeros do 100, pessoal. E divido pela taxa, que é o 72, que é 72 sobre 100, por isso que é 72%, né? Então, quando a gente divide, o que é que acontece? Ó, aqui vai dar 5. 360 por 72. Então, aqui não sobra nada. Esse zero eu baixo e aqui não dá para dividir, então, ó, são 50 partidas. 50 partidas é o total, é o 100%. Então, agora vamos analisar. Se as 50 partidas são o 100%, quanto é o 10%? 5 partidas. E quanto é o 1%? Aí você pega esse número e anda com a vírgula duas casas, então vai dar 0,5, certo? Só que a gente vai achar quantos por cento? 72, ó. Quando eu achar o 72, tem que dar esse mesmo número. Se não der, tá errado. Então, 72 é 10 vezes 7 para dar 70. Então, se eu pegar isso e multiplicar por 7, ó, vai dar 35 partidas, ok? Mas são 36, falta uma partida ainda. Onde é que ela está? Ela está aqui, ó. Se fosse 1%, daria 35,5. Mas aqui, como são 72, então eu vou multiplicar isso aqui por 2, ó. 0,5 vezes 2, porque são 2%, né? 1% é 0,5, mais 1% é 0,5, então 2%, quando você multiplica, dá 1. Então, quando eu somo o 70%, que é o 7 vezes esse 10%, e o 2% vezes esse 1%, ó, então 72, aqui eu tenho 72, quando eu somo 36 partidas, que é justamente o que você ganhou, certo? Então, observe que quando a gente não tem o principal, você pegue a porcentagem, acrescente 2 zeros e divida pela taxa. Encontrou o resultado? Se você quiser tirar a prova, tá aí tirada a prova. 5 partidas equivale a 10%, então quando eu multiplico por 7, porque são 72 que eu quero achar, né? Então vai dar 35. Aí eu pego 1%, ó, que é 0,5, multiplico por 2. Então eu estou pegando 1% multiplicando por 2, 2%. Então o 2%, junto com o 70, 72, que equivale a 36 partidas. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez, tentando desmistificar a matemática, tentando mostrar que você pode fazer os cálculos mentais também, não precisar só das fórmulas, porque tem muita gente que não aprende. Mas se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, passe para outras pessoas. E fica aqui mais uma vez o meu abraço para todo mundo e espero que a gente se encontre na próxima, ok? Forte abraço para todo mundo.